Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, para quem quiser também visitar o nosso site. E aqui no programa Domingos aos Sábados também saudamos os ouvintes da Antena Minho que nos acompanham também, dando-lhes um abraço a todos. É um programa realizado e apresentado por este vosso amigo Domingos Silva e com a técnica do Vítor Esteves. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui na Rádio União, na Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, um homem que tem várias responsabilidades. É deputado da Assembleia da República pelo PSD, é o número 2, desde março passado. Foi vice-presidente do Instituto da Juventude e do Desporto. Foi adjunto do governador civil Luís Cirilo. Acho que não estou a dizer muito nada de mal. 47 anos de idade. É vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD, acompanha o Paulo Cunha, que também já esteve aqui nesta rádio e que é eurodeputado também do Parlamento Europeu, candidato à Câmara Municipal de Guimarães pelo Partido Social Democrata, PSD, e hoje é meu convidado e também foi presidente da Movi Jovem e chama-se Ricardo Araújo. Ricardo Araújo, muito obrigado por ter acedido ao meu convite aqui na Rádio União, a nossa voz, no programa Domingos aos Sábados. Eu já conheço o Ricardo Araújo há uns anos. Conheci o Ricardo Araújo, era ele adjunto do Luís Cirilo, ainda era mais jovem, porque o Luís Cirilo foi governador civil em 2002, acho eu. Isso mesmo. Por aí. Isso mesmo. Portanto, já vai há 23 anos que eu conheço o Ricardo. O Ricardo, que também esteve cá, não sei se ele se recorda disto, numa homenagem que fizemos aos magriços, aqui na Póvoa de Lanhoso, com o Luís Cirilo. Recordo perfeitamente. Pronto. Teve cá o Eusébio, o Mário Coluna, essa gente toda. E hoje está aqui também comigo. Temos vindo a falar também já há algum tempo para ele estar aqui no programa Domingos aos Sábados e a agenda deu para ser hoje. Ricardo Araújo, muito obrigado por ter vindo. É um homem dos 7 ofícios. Como é que foi esta questão do deputado? Começou baixinho, adjunto do Governo Civil e tal, foi andando, agora é deputado e candidato à Câmara Municipal. Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, Domingos, quero agradecer o convite que me endereçaste para estar neste programa Domingos aos Sábados na Rádio União e cumprimentar todos aqueles que nos ouvem. É com muito gosto que aqui estou e, em primeiro lugar, testemunhar precisamente este conhecimento recíproco que temos já há mais de 20 anos. Exatamente. Precisamente quando fui adjunto do governador civil do Distrito de Braga. E tinhas o movimento da Póvoa de Lanhoso, que era a Fátima Fernandes. Isso mesmo, precisamente. Ainda estou bem informado. Vejo que sim. A memória continua boa, o que é importante. E portanto, sim, retrataste de alguma forma um percurso mais na dimensão política que eu iniciei, se me permites, um bocadinho antes. 45 até. minutos. Eu desde os meus 15 anos que estive sempre muito ativo e envolvido no movimento associativo, primeiro vimaranense, depois até nacional e até internacional. Fui presidente da Associação de Estudantes de uma escola no meu concelho, em Guimarães, a Escola Francisco de Holanda. Fui presidente do Conselho Municipal da Juventude de Guimarães e daí em diante percorri, digamos, um fortíssimo caminho de participação associativa. Okay. E refiro isto porque aqui estão um bocadinho as minhas origens de participação cívica, de participação na comunidade e de participação política.
É aqui que de alguma forma desperto para a participação cívica, para a gestão de equipas, de grupos, a vontade de querer intervir para mudar a minha comunidade em torno daquilo que acreditava, a tentativa de mobilizar amigos e colegas para essas causas, e isso no fundo despertou uma consciência cívica que depois levou à participação política, que iniciei em 1997, quando o Dr. Alves Pinto foi candidato à Câmara pelo PSD em Guimarães. E o Dr. Alves Pinto tinha sido o presidente do Conselho Diretivo da escola, da qual eu tinha sido presidente da Associação de Estudantes. E, portanto, a vida é mesmo assim feita destes encontros e desencontros que vamos tendo. Claro. E é assim que eu inicio a minha atividade política em Guimarães, como deputado na Assembleia Municipal. Depois, mais tarde, tive o privilégio de estar ao lado do Luís Cirilo no Governo Civil do Distrito de Braga, e pronto, e daí foi o início, digamos, de vários outras paragens por onde estive, do ponto de vista político. Mas já lá vamos, eu quero lá ir. Muito bem. Isto só para dizer que a política surge na minha vida de uma forma natural, etapa a etapa. Não me considero um homem com carreira política. Felizmente tenho desde muito cedo a minha carreira profissional autónoma. Eu sou gestor, sou licenciado em Relações Internacionais, fiz um MBA executivo na área da gestão, tenho fortíssima ou larga experiência de gestão, quer no setor público, quer no setor privado, e atualmente continuo a ser, embora com, digamos... Com alguma limitação? Não é com limitação, neste momento não estou a exercer, mas eu sou quadro do grupo EFASEC, quadro sénior do grupo EFASEC. Suspendi naturalmente as minhas funções em virtude de ter sido eleito para deputado na Assembleia da República, mas isto para dizer que fiz sempre questão de ter a minha carreira profissional, autónoma, ligada à gestão, sobretudo muito à gestão em contexto internacional, mas exerço as funções políticas com muito gosto, naturalmente. Ricardo, estamos a falar no Luís Cirilo, que todos nós conhecemos, e eu queria uma resposta muito rápida, porque é evidente que, tendo-te aqui, também quero destacar isso. Luís Cirilo vai ser candidato ao Vitória. Como é que o Ricardo Araújo vê esta questão? Não vejo isso com toda a naturalidade. O Vitória é uma grande instituição, a maior instituição associativa, desportiva do Concelho de Guimarães. É o maior embaixador do Concelho a nível nacional e internacional, e que tem sempre uma vida associativa muito intensa. E, portanto, a existência de mais do que uma lista em atos eleitorais é sinal da vitalidade do clube. O Luís Cirilo hoje é candidato, juntamente com o atual presidente, o Miguel Cardoso, e aquilo que eu espero, e estou certo, é que no final deste ato eleitoral o Vitória sairá seguramente mais forte. Ok. Em termos de Mobi Jovem, como é que foi o trabalho na Mobi Jovem? Mobi Jovem, eu falo na Mobi Jovem porque esta instituição trabalhou muito com a Mobi Jovem e por isso a Mobi Jovem diz-me alguma coisa também, claro. E por isso é que eu, tendo aqui o antigo presidente da Mobi Jovem, tinha que falar um bocadinho sobre a Mobi Jovem. Muito bem. Foi uma experiência muito marcante para mim. A Mobi Jovem, para as pessoas perceberem, porque tutelava as pousadas da juventude. E não só. Sim, pousadas da juventude, o cartão jovem. Tudo é para as pessoas perceberem. Tudo o que tivesse a ver com, ou que tem a ver com a mobilidade juvenil. A verdade é que quando eu cheguei ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, e este enquadramento é importante, claro. O Governo tinha determinado a liquidação da Mobi Jovem. Sobretudo pelo facto de ser uma instituição que vinha a acumular prejuízos e resultados negativos ao longo de muitos anos. Em cerca de 20 anos, então, tinha cerca de 18 com resultados negativos. E quando cheguei ao Instituto Português do Desporto e de Juventude, empenhei-me muito,
junto do Governo, no sentido de reverter esta decisão, porque entendia que a Movi Jovem, redefinido o seu objeto, âmbito de atuação, modelo essencialmente de governação e de gestão, era uma instituição que era importante para o país e que poderia apresentar resultados positivos. Portanto, não precisava de ser, como era vista ao longo daqueles anos, últimos anos, como um passivo permanente no setor da juventude. E que, pelo contrário, tinha uma missão, tinha um papel que podia ser bem cumprido e, desde que bem gerida, com um novo modelo de gestão e de governação, era perfeitamente viável. Empenhei-me muito nisso, enquanto administrador do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Creio ter sido bem sucedido porque, de alguma forma, conseguimos convencer o Governo a reverter essa decisão e a manter, digamos, e a repor o funcionamento em plenitude dessa entidade, que era a Movi Jovem, e depois fui convidado pelo Governo para, uma vez que fui responsável por convencer o Governo a reverter essa decisão, também me senti na obrigação de depois assumir a responsabilidade de implementar então um novo modelo de gestão e foi assim, fui convidado pelo Governo para assumir essa responsabilidade e assumi algures em, creio que final de 2013 e início de 2014. E foi este contexto é importante para explicar que quando entrei como presidente da Movi Jovem, o contexto era extraordinariamente difícil. Era uma instituição que tinha um passivo elevadíssimo, resultados negativos ao longo de anos sucessivamente, com um património que de alguma forma estava em degradação acelerada, um contexto de recursos humanos altamente desmoralizado, esmorecido, e portanto foi necessário reinventar, diria mesmo, a Movi Jovem. Definir e elaborar um novo modelo de gestão e implementá-lo. E foi isso que fizemos. Implementámos um novo modelo e a verdade é que eu fui presidente da Movi Jovem durante 4 anos e durante 4 anos a Movi Jovem passou a apresentar resultados ao final do ano positivos. Já foi bom. Reduziu substancialmente o seu passivo e reforçou a sua missão social, que é isto que é importante. É que nós conseguimos cumprir resultados financeiros importantes, atingimos o maior valor de sempre, número de sempre de dormidas, até então, e reforçamos a missão social da Movi Jovem com um conjunto de programas direcionados para o movimento associativo, para o movimento estudantil, para as escolas, para a ocupação de tempos livres. Portanto, cumprir, no fundo, aquela que era a missão social da Movi Jovem, que justificava que o Estado possuísse um conjunto de equipamentos e de instalações dedicados à mobilidade juvenil, mas ao mesmo tempo assegurar um modelo de gestão que fosse, que assegurasse, diziam, modelos de gestão que assegurasse bons resultados no final do ano, uma boa gestão, uma boa governação, quer do ponto de vista das receitas, quer do ponto de vista das despesas, para que os resultados fossem positivos. E conseguimos. E, portanto, foi um trabalho extraordinariamente difícil, que só foi possível alcançar desde logo com um forte envolvimento dos recursos humanos da Movi Jovem e com um conjunto de parcerias que estabelecemos com os municípios, com entidades privadas. De resto, importa dizer que este novo modelo de gestão abriu portas, abriu a possibilidade de concessionarmos a exploração de determinadas pousadas ao setor privado. Exatamente, que foi um passo importante também. Foi um passo importantíssimo na altura e até segundo sei, embora hoje já passaram muitos anos, mas até segundo sei, acho que foram todos eles, ou a maior parte dos casos, continuaram a ser bem-sucedidos ao fim destes anos todos. A verdade é que com estas parcerias também, com as câmaras, que foram importantes, recordo aqui a recuperação da Pousada da Juventude de Braga. Era uma das piores da rede nacional. Era uma das piores em termos de resultados, que apresentava resultados negativos sucessivamente ao longo de vários anos, mas era também uma das piores do ponto de vista das condições físicas que apresentava. Ora, eu sei bem que hoje é uma pousada que apresenta resultados francamente positivos e é uma das pousadas melhores do país. É uma das melhores pousadas do país. Isso foi fruto
e resultado da parceria que estabelecemos com a Câmara Municipal de Braga, presidida pelo Dr. Ricardo Rio. Foi possível fazer-se um investimento de reabilitação, boa gestão e os resultados estão à vista. Isso acima de tudo também aqui é importante. E no Instituto do Desporto e da Juventude? O Instituto Português do Desporto e da Juventude foi também um desafio extraordinário, porque eu cheguei ao Instituto em 2012, março de 2012, se recordam, um governo novo, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, com a Troika no país, que obrigou a um conjunto de decisões difíceis e, desde logo, a uma reorganização do setor da administração pública. Ora, o Instituto Português do Desporto e da Juventude foi o primeiro organismo a resultar dessa reorganização da administração pública e resulta da fusão do anterior Instituto do Desporto de Portugal, do Instituto Português da Juventude e da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. E, portanto, foi o primeiro organismo a resultar desta reorganização da administração pública e, por isso que me imaginam, uma reorganização destes setores é altamente complexo, altamente desafiante, coloca grandes desafios e os desafios foram bons porque até foi para a Móvel Jovem, não é? Enfim, quer dizer, eu acho que as coisas correram bem no Instituto Português do Desporto e Juventude, uma casa grande, em termos de recursos humanos, de responsabilidades financeiras também. Foi uma experiência extraordinária, como disse, muito complexa, desafiante, mas acho que no final de contas os resultados foram extraordinariamente positivos, quer no setor da juventude, quer no setor do desporto, porque foi possível, fruto desta reorganização e da racionalização dos meios, disponibilizar mais verbas para o setor do desporto e da juventude. Ou seja, esta reorganização permitiu fortalecer o setor do desporto e da juventude, porque no final de contas nós tivemos mais verbas disponíveis para apoiar o movimento associativo desportivo e o movimento associativo juvenil. O que naquele contexto, naquele período, foi, enfim, bastante desafiante. Reorganizamos muito daquilo que era o trabalho na área da juventude, na área do desporto. Nessa altura reforçamos também a cooperação internacional. Eu tive responsabilidades diretas nessa matéria. Fui mesmo secretário-geral adjunto da Conferência de Ministros da CPLP, nas áreas do desporto e da juventude, onde desenvolvemos programas de cooperação que foram muito importantes, ao nível da CPLP, ao nível da União Europeia também, e também ainda no espaço ibero-americano, onde fortalecemos a nossa presença com atividades, com participação política ao mais alto nível, nesse espaço que também é importante. Portanto, diria que a minha passagem pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude foi algo que para mim foi muito relevante, e acho que no final de contas, naquele contexto, como disse, bastante desafiante, conseguimos cumprir com os objetivos que tinham sido traçados. Isso é que é importante. Em termos de Assembleia da República, como deputado, quais são as comissões que o Ricardo Araújo tem? Portanto, eu estou na Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude, Desporto. Nesta comissão sou mesmo coordenador do grupo de deputados do PSD. Estou também na Comissão de Assuntos Europeus, onde acompanho particularmente, com especial interesse, os assuntos da competitividade, da economia europeia, da economia internacional e da competitividade das empresas. Estas são as duas comissões onde estou e vou acompanhando também com muito interesse todos os assuntos relacionados com a nossa economia, a área empresarial, industrial, as infraestruturas, eu sei que vai, porque vocês vou falando muito sobre isto. Não, e não é isso, e eu sei que vou acompanhando também as notícias que a comunicação social também vai transmitindo e também fazendo alguns contactos governamentais com secretários de Estado, com ministros. Sim. Também para defender sempre um bocadinho a cidade de Guimarães. Mas há aqui uma coisa que eu gostava também de falar um bocadinho, a comunicação social. Como é que está a comunicação social em Portugal, Ricardo Araújo, já que faz parte da Comissão?
Tenho muito gosto em falar sobre esse tema, que é, de resto, um dos temas que tenho acompanhado com especial atenção e sobre o qual tenho vindo a intervir regularmente. A comunicação social em Portugal atravessa um contexto extraordinariamente difícil. Há uma perda acelerada de receitas resultantes da publicidade. Que é menos, não é? Uma perda considerável, e isto coloca muitos desafios à sustentabilidade dos órgãos e das empresas que detêm órgãos de comunicação social. E é um problema que é nacional e particularmente também a nível local e regional. Ou seja, isto afeta desde os grandes grupos de mídia, nomeadamente as televisões, e chega aqui aos pequenos órgãos de comunicação social. Por exemplo, a nossa não tem apoios governamentais nenhuns. Ora, a comunicação social é absolutamente fundamental e por isso tem até referência constitucional para assegurar, por um lado, a pluralidade de opinião e assegurar a diversidade de opinião na nossa sociedade e, em segundo lugar, também para dar eco daquelas que são as nossas preocupações nos diferentes territórios e daí a importância da cobertura nacional, mas também até internacional, tendo em conta as fortes comunidades portuguesas que temos espalhadas por todo o mundo. Portanto, a comunicação social desempenha um papel fundamental na nossa sociedade. Razão pela qual este governo olhou para este problema com frontalidade e apresentou o ministro Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela a comunicação social, que tem a responsabilidade da comunicação social, apresentou em outubro passado, 2024, ele um dia destes vai ser meu convidado. Muito bem, então ele ainda com mais propriedade e bem melhor do que eu saberá explicar. Um dia ele virá. Estou certo que sim, que terá essa disponibilidade. Mas dizia, o Governo, através do Sr. Ministro Pedro Duarte, apresentou um conjunto de 30 medidas dedicadas especificamente ao setor da comunicação social, a reforçar o apoio à comunicação social, desde o plano nacional, como é o caso da RTP. Reparo, a RTP tem desde 2015 o contrato de concessão do Estado com a RTP por rever, desde 2015 que já devia haver um novo contrato de concessão. E o Governo, bem recentemente, pôs em discussão pública o novo contrato de concessão. Mas repare que o Governo anterior... Polémica, é natural. Às vezes esta é a vantagem dos governos reformistas. É que querem mexer nas coisas para não deixar tudo igual como estava. Porquê? Porque, repare, é a mesma coisa que estávamos aqui a analisar. Se a comunicação social está com problemas, há duas hipóteses. Nada a fazer. Esse foi sempre o caminho que o governo do Partido Socialista nos últimos 8 anos seguiu. O nosso governo, felizmente, tem o atual governo tem uma nova perspectiva, que é reformista, que quer mudar o que está mal para que as coisas fiquem melhor. E no setor da comunicação social assim fez. E, portanto, desde a RTP até aos órgãos de comunicação social locais e regionais, o Governo apresentou um conjunto de 30 medidas, precisamente para tentar reforçar e melhorar essas condições. Essas medidas portanto, são várias, desde o apoio à contratação de profissionais até ao porte pago, para garantir que os jornais... Repare que nós tínhamos 5 concelhos do nosso país que não tinham acesso a imprensa, a jornais, que não chegavam a esses concelhos. E, portanto, há um conjunto de medidas, como disse, que foram adotadas por este governo, que vai desde o apoio à contratação de profissionais, à sustentabilidade das empresas, à publicidade. Repare que é o governo, um exemplo concreto, que ainda agora, e eu tive, enfim, a fazer a defesa até dessa proposta de lei do governo, que é para... a proposta de lei 25, que é para obrigar os municípios a publicitarem nos órgãos de comunicação social locais as decisões que são tomadas no órgão colegial das autarquias. E isso é uma forma que promove, por um lado, a transparência dos órgãos autárquicos, porque é importante que as pessoas, os cidadãos, tenham acesso às decisões colegiais que são tomadas pelas autarquias, por um lado, portanto, promove a transparência, mas, ao mesmo tempo, promove também a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, porque, por essa via, as autarquias são obrigadas a publicitar na comunicação social local e regional essas decisões.
Ok, deixe-me só colocar esta questão. As rádios online ainda não estão contempladas nisto. E acho que deviam. Isso vamos lá ver, não é propriamente assim, deixe-me dizer-lhe. Peço desculpa, porque uma das alterações que foi introduzida por esta proposta de lei foi precisamente o de integrar os mídia digitais. Ainda bem que foi. Uma das alterações que esta proposta de lei introduz é objetivamente o de incluir os mídia digitais, que não estavam na proposta de lei, na lei anterior, que nunca foi aplicada. Nós também somos novinhos, ainda temos um ano e pico. Que nunca foi aplicada. A verdade é que a anterior lei não incluía os mídia digitais, mas também nunca foi aplicada. E este governo, por isso, apresentou uma nova proposta que atualiza, incluindo precisamente os mídia digitais. Portanto, com um conjunto de regras, naturalmente, que tenham de ser cumpridas. Por exemplo, as rádios, que são meros retransmissores de outras rádios, por exemplo, estão excluídas disto. Mas as rádios com digitais, online, que têm atividade, etc., passam a estar incluídas nesta nova proposta. Ok, isso já é bom, já são boas notícias para a gente procurar. É um governo que está empenhado em resolver, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, os problemas das pessoas, focado em resolver os problemas das pessoas. Sim, senhora. Ricardo Araújo, um dos motivos que nos trouxe cá não era só este da Assembleia, e por isso também não quero ir muito mais à Assembleia, não é porque não fosse oportuno. E por falar também, já tivemos cá o Dr. Luís Montenegro aqui nesta rádio também, numa emissão especial. Deixe-me colocar-lhe esta questão. Como é que surgiu a candidatura de um homem que já fui falando há alguns tempos, da motivação, do gosto que lhe dava em ser candidato à Câmara Municipal de Guimarães? Como é que surgiu? Ora bem, isto surgiu com muita naturalidade, vamos ver. Como lhe disse, eu desde os meus 15 anos estou muito empenhado, ativo, envolvido na minha comunidade. É um homem com ambição. Na minha comunidade. Não lhe chamaria ambição. Ambição. Não lhe chamaria ambição. De querer também gosto, dar o seu contributo. Eu assumo que gosto, sempre gostei, desde essa altura, da participação cívica, de intervir na comunidade. Tenho uma participação política hoje que já posso considerar, enfim, não é muito longa, mas já com muita experiência, é verdade. Fui muitos anos deputado municipal, já sou desde 2013 vereador na Câmara Municipal de Guimarães e, portanto, em 2022, quando decidi candidatar-me a presidente do Partido Social Democrata em Guimarães, decidi imediatamente dizer que estava disponível para encabeçar a lista do partido e para liderar a lista do partido às eleições autárquicas seguintes, que serão as próximas de 2025. Portanto, fui muito claro. Quando me disponibilizei para ser presidente do partido, tracei como objetivo levar o partido conduzir o partido até uma vitória eleitoral nas autárquicas de 2025, em particular porque, não por ter essa ambição, mas por acreditar muito convictamente que Guimarães, ao final de 36 anos de governação do Partido Socialista, precisa de mudar. Precisamos de abrir um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento com mais ambição para Guimarães. E é esse sentido de responsabilidade que eu acho que tinha, e de gosto e de ambição, se quiser, aí sim, de liderar um projeto coletivo que seja capaz de transformar de Guimarães num novo ciclo de desenvolvimento que, estou certo, será iniciado em 2025. E foi isso que me motivou, foi isso que me levou a disponibilizar e claramente a assumir, claro, que tinha essa vontade. Alguns projetos importantes para a candidatura?
Guimarães, ao longo destes últimos 36 anos do governo do Partido Socialista, a nível local, é evidente que nem tudo foi mau, muitas coisas foram bem feitas, correram bem. Sim, porque vocês têm sempre essa sensibilidade também de dizerem isso, por exemplo. Claro, agora a capital europeia, não é? Claro que sim. A capital verde europeia, no passado a capital europeia da cultura. Ricardo Araújo, como vereador, destacou a importância para a cidade, para o país, louvando o trabalho também da Câmara Municipal e do seu Presidente. Acho que as coisas que são positivas, quando são justas e merecidas, devem ser elogiadas e, portanto, a Capital Verde Europeia, eu desde o início estive ao lado do Presidente da Câmara, do município de Guimarães, digamos assim, neste projeto, nesta ambição de ser Capital Verde Europeia e quando ao final da terceira candidatura fomos finalmente contemplados, fiquei naturalmente muito contente e já garanti que, sendo eleito Presidente de Câmara, vamos continuar esse projeto para que em 2026 Guimarães faça justa homenagem e honra a este galardão e a esta distinção. Agora, a verdade é que Guimarães, do ponto de vista global, está parada, está estagnada, está a ficar para trás. E eu não me resigno. E porquê é que digo isto? Guimarães tem perdido população, tem perdido empresas, não tem sido capaz de se revitalizar, não conseguiu resolver os problemas de mobilidade que são muito graves no nosso concelho, não conseguiu resolver os problemas de habitação, não consegue captar novas empresas, não consegue captar novas indústrias e, portanto, está a ficar para trás. De resto, hoje até o antigo Presidente da Câmara do Partido Socialista, Dr. António Magalhães, chegou a dizer algo do género, que Guimarães estava a ficar para trás. E é verdade quando nós comparamos com aquilo que se passa à nossa volta, Braga, de Famalicão, Barcelos, Santos, que são concelhos que estão, que até podem ser de menor dimensão, mas que estão com uma vitalidade ao longo dos últimos anos que Guimarães não está a ser capaz de acompanhar. Ora, é por isso que lhe digo que está na altura de iniciarmos um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. E para isso acontecer tem que haver mudança, de facto, na Câmara Municipal. Eu sou o primeiro a dizer que nem tudo está mal, mas que muito precisa de ser alterado. E para que isso seja alterado, é necessário que haja mudança no partido, nas pessoas, na equipa que lidera o município. E particularmente dou-lhe já aqui 3 ou 4 eixos que para mim são fundamentais. Por um lado, questões de mobilidade e de acessibilidades. Guimarães tem estado a ficar cada vez mais periférico. Guimarães está a perder voz ativa na região e voz ativa a nível nacional. Guimarães já teve um papel, enfim, liderante a vários níveis no passado, mas que tem vindo a perder. Resolver problemas de mobilidade que são estruturantes. Guimarães é um concelho policêntrico. Tem 1/3 da sua população no centro da cidade e o restante distribuído por 9 vilas e por 48 freguesias. Isto significa que é fundamental assegurar a coesão do nosso território. Assegurar a coesão do nosso território passa também por termos boas acessibilidades entre o centro da cidade e as vilas e as restantes freguesias. E por isso é fundamental resolver os problemas de acessibilidade do centro da cidade até norte, até às Taipas, até para esta zona norte do concelho de Guimarães e ligação para Braga. É fundamental apostar num projeto que crie de transporte público com canal dedicado, que é o Metrobus, que eu tenho vindo a defender bastante, que é a ligação de Guimarães até Braga, que possa passar pelas Taipas, fazer a ligação intraconcelhia, canal público dedicado. Isso para quando, Ricardo? Para o próximo mandato já. Eu tenho claramente a intenção, no prazo de um mandato, avançar com a construção desta via dedicada, que é fundamental que seja dedicada, de transporte público, neste caso por Metrobus, porque é a solução economicamente mais vantajosa, porque é a solução mais rapidamente se consegue aplicar e porque é uma solução de transporte público fiável
e capaz de melhorar. Portanto, resolver as questões de mobilidade a norte, depois também na ligação até Famalicão, que, portanto, é para oeste, e a ligação para sul, até Lordelo, que faz a ligação para a Vila das Aves e Santo Que é Tirso. um caos em Guimarães também há nas Questões horas da de ponta. E depois da cidade até ao... Repare, a ligação, a entrada na autoestrada, o tramo de ligação da via rápida que vai para a autoestrada, para a estrada nacional que liga para Brito e para Famalicão, que é um projeto que já devia estar concluído há bastante tempo. A verdade é que não se resolveu. Portanto, os grandes problemas de mobilidade mantêm-se em Guimarães. As estradas nacionais são as mesmas de há 20 ou 30 anos atrás, que não foram requalificadas e, sobretudo, não se apostou, não se investiu no transporte público. Para mim, resolver estes problemas de mobilidade passa por uma fortíssima aposta no transporte público e pela construção destas vias dedicadas de transporte público de Metrobus. Isto ao nível da mobilidade, mas podia-lhe falar em segundo lugar e muito rapidamente, habitação. Nunca, como hoje, que eu ainda quero colocar uma questão. Houve tantas verbas disponíveis a nível nacional e europeu para a construção de habitação pública. E já todos percebemos que os graves problemas com que estamos confrontados ao nível da habitação resolvem-se essencialmente com o aumento da oferta. E aumentar a oferta exige uma complementaridade de esforços entre o setor público e o setor privado também, mas passa muito pela capacidade do setor público a aumentar a oferta pública de habitação. Repare, nunca houve tanto dinheiro disponível. A Câmara de Guimarães, nos últimos 4 anos, não conseguiu construir uma única casa. Uma única casa. E, portanto, este falhanço ao nível da política de habitação não pode continuar. Nós temos que inverter. Só se muda com uma nova liderança no município. Terceiro lugar, e muito importante, e termino, se quiser posso continuar noutros pontos, mas pelo menos este terceiro, que é a área económica. Eu tenho defendido há muito tempo uma nova política municipal para o desenvolvimento económico de Guimarães. Nós precisamos de criar uma agência especializada dedicada ao desenvolvimento económico e à captação de investimento, que seja capaz de ter uma estrutura técnica altamente profissionalizada e vocacionada para esta área, especializada por isso em captar investimento e apoiar os nossos empresários a poderem desenvolver a economia local. Isso é fundamental para uma ambição, para um desígnio que nós temos, que é de afirmar Guimarães como um concelho de grande qualidade de vida. E para termos grande qualidade de vida, nós precisamos de ter cidadãos bem remunerados. Eu não me resigno a Guimarães ter um salário médio abaixo de, por exemplo, de Braga, de Famalicão. Guimarães tem que subir no ranking do salário médio, porque as pessoas serem bem remuneradas é fundamental para terem também qualidade de vida. E, portanto, são e nós só conseguimos aumentar a remuneração se conseguirmos que as nossas empresas possam ter maior rentabilidade e, tendo maior rentabilidade, podem distribuir pelos recursos humanos essa rentabilidade, fazendo assim subir o salário médio, para que por essa via possamos ter melhor qualidade de vida também. Portanto, uma política que seja capaz de apoiar as nossas empresas, de captar investimento, de captar investimento em setores de grande valor acrescentado, que seja capaz também de apoiar os setores tradicionais, e nós temos fortíssimo setor tradicional no têxtil, no calçado, nas cutelarias, que são empresas com grande resiliência, com grande capacidade de afirmação a nível nacional e a nível internacional, num setor fortemente exportador. O município tem que estar ao lado destas empresas para elas poderem expandir a sua atividade. E não aquilo que acontece hoje, que as empresas, para expandir a sua atividade, nem sequer são capazes de expandir em Guimarães, e muitas delas têm que ir para concelhos vizinhos para expandir a sua atividade. Ora, eu não quero isto. Eu quero que Guimarães seja um município amigo do empreendedorismo, das empresas, que aposte na inovação. A inovação é fundamental para nós incluirmos valor acrescentado nas empresas, nos produtos, nos serviços. E, portanto, fazer de Guimarães, aliás, eu tinha esse também, já anunciei isso, do objetivo de afirmar Guimarães como uma cidade de inovação. Acrescentar aqueles valores já tradicionais de Guimarães. Guimarães como cidade patrimonial, cidade histórica, cidade de cultura. Afirmar também esta dimensão
de Guimarães cidade da inovação. Mas para isso nós temos de ser capazes de juntar este ecossistema colaborativo entre a universidade, a Câmara, os centros de conhecimento, a universidade, o Politécnico, as escolas, a autarquia e as empresas, para que o conhecimento que é produzido nas universidades, nos centros de investigação, possa efetivamente ser aplicado nas nossas empresas e podermos, por essa via, desenvolver o empreendedorismo, desenvolver as startups, desenvolver novos negócios e sermos capazes também de captar investimento nestas áreas. Uma das últimas questões que eu tenho para colocar é que área social. Gostava que falasse um bocadinho sobre a área social em 2 minutinhos. E depois uma questão. Esse seria um quarto eixo que eu lhe posso dizer. Eu quero afirmar Guimarães como uma cidade boa para os nossos mais velhos, como costumo dizer, e para os nossos mais novos. Ou seja, eu quero um concelho que se afirme por ser um concelho que é bom para criar os nossos filhos, onde os nossos filhos têm creches, pré-escolar, escolas, universidades de grande qualidade, para formar os nossos jovens com grande qualidade. Quero um concelho que ofereça respostas de qualidade para os nossos séniores, para os nossos mais velhos, onde nós não tenhamos problemas para encontrar respostas para os nossos pais ou para os nossos avós, seja de assistência social, seja de serviço social residencial ou de apoio domiciliário. Eu quero que Guimarães seja um concelho onde nós saibamos criar as condições para as nossas crianças e para os nossos jovens e também para os nossos mais velhos. Não quero viver num concelho em que nós não tenhamos respostas para as nossas crianças ou para os nossos pais e para os nossos avós. E com isto termino dizendo que um concelho tem que ser também um concelho inclusivo. Isso que eu leio. Inclusivo. Não preciso que lá vá, que eu próprio lá vou. Um concelho inclusivo para todos, onde aqueles que têm dificuldades visuais, auditivas, etc., de locomoção, possam também ter qualidade. E isso nós precisamos de instituições que sejam capazes de prestar esse serviço, esse auxílio, e temos também de ter grande cuidado com o nosso urbanismo, com o planeamento da nossa cidade, para que ela possa ser também inclusiva e abrangente para todos, possa servir todos. E, portanto, eu quero um concelho, eu vejo um concelho, ambiciono um concelho que nesta perspectiva social tenha fortíssimas respostas para todos. E por isso eu quero uma cidade, como costumo dizer, quero uma cidade no conceito lato, um concelho para todos, verdadeiramente para todos. Deixe-me só colocar uma última questão. No regulamento da Câmara Municipal de Guimarães não dá para apoiar instituições fora do concelho, em que noutros municípios dá. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo sem qualquer problema. A nossa instituição tem utentes de vários pontos do distrito e as câmaras municipais, algumas, concretamente Guimarães, Braga, Barcelos, Póvoa de Lanhoso, Cabeceiras de Basto, apoiam. E Guimarães, quando nós pedimos, diz que não está no regulamento, que não podem apoiar. Como é que vê esta parte? Está mal. Tem que ser alterado o regulamento. É simples. Deve apoiar. Não tenho dúvidas. É uma resposta muito simples. Portanto, não vou elaborar muito sobre isso. Se o regulamento não contempla essa possibilidade, deve contemplar. Nós temos... Ou então, é natural que estes regulamentos contemplem essencialmente o apoio às associações que estão sediadas no respectivo concelho. Isso é natural. Claro. Agora, se nós não somos capazes no próprio concelho de assegurar respostas que são respostas fundamentais para assegurar esta cidade inclusiva para todos, e precisamos que sejam instituições de fora do concelho que prestem esse auxílio, esse apoio, esse serviço, o município deve também estar em condições de poder apoiar. É muito simples.
Ricardo Araújo, deputado da Assembleia da República, candidato à Câmara Municipal de Guimarães, foi o meu convidado hoje do programa Domingos aos Sábados. Muito obrigado por ter vindo. Ricardo Araújo, convidado aqui do programa Domingos aos Sábados, na Rádio União, a nossa voz. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves, uma saudação também aos ouvintes da Antena Minho e da Rádio União, a nossa voz. Voltamos 2 a 8 dias, se quiser. Um grande abraço. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.